A história começa com Sasha correndo animada em direção ao seu amigo Reis, segurando nas mãos um grande livro aberto, mostrando a bênção que acabara de receber, com um sorriso enorme. Ela o abraçou apertado, e contou orgulhosa que sua bênção era a de mestra da espada. Reis ficou muito feliz por ela, e a parabenizou com entusiasmo dizendo: "Parabéns, Sasha!" Logo depois, Sasha lembrou a Reis que agora era a vez dele de receber sua bênção, com um olhar determinado. Reis respondeu confiante que também receberia uma bênção incrível. Ele disse que, depois disso, os dois poderiam embarcar em aventuras juntos. Sasha sorriu esperançosamente e comentou que estariam um passo mais perto de realizar seu sonho. Reis concordou firmemente dizendo: "Finalmente, sim, em uma lembrança." Os dois se encontraram em frente aos túmulos dos pais, sob a chuva, em silêncio e com tristeza nos olhos. Reis chamou por Sasha e por seus pais que já tinham partido. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele prometeu que os dois formariam a melhor e mais forte equipe, e ajudariam muitas pessoas. Ele declarou que fariam isso para que ninguém mais tivesse que passar pelo que passaram. No salão, um homem mais velho disse que era a vez de Reis, e nos explicaram que, naquele mundo, todas as pessoas faziam o teste e recebiam suas bênçãos ao completarem 12 anos. Essas bênçãos eram poderes concedidos por Deus aos humanos. Sasha já havia recebido a dela, agora era a vez de Reis. Para descobrir qual era sua bênção, Reis precisava olhar no túmulo das bênçãos, um livro sagrado que revelava as habilidades que cada bênção conferia. Com o coração acelerado e um objetivo claro em mente, Reis abriu o livro, e as páginas começaram a se abrir, procurando o nome de sua bênção. Algo brilhou diante dele, e uma página se destacou. Ele a tocou com a mão, e então viu o nome de sua bênção. Mestre das Armas. Reis ficou confuso com o título, e sussurrou, sem entender muito bem: "O que é isso?" Preocupado, ele chamou o homem mais velho, Geist, para perguntar o que a bênção significava. Geist também não sabia. Quando Sasha leu o nome, achou estranho, e perguntou se realmente era mestre das armas. Todos ali ficaram surpreendidos e confusos. Enquanto tentavam entender o que a bênção significava, Geist comentou que, como ninguém sabia o que ela fazia, talvez Reis não conseguisse usá-la assim, ainda sem uma resposta. Ele ficou em silêncio, tentando entender o que viria a seguir. 2 anos se passaram desde o dia em que Reis recebeu sua bênção. Agora, ele estava ofegante, caminhando por uma trilha montanhosa, carregando uma mochila enorme. Estava acompanhado por outros membros do grupo, mas era evidente que ele estava lutando para acompanhar o ritmo. Já aposentado, ele continuou em frente. Reynolds, o vice-líder do grupo, e alguém mais velho e experiente, percebeu o esforço de Reis e perguntou se ele estava se saindo bem. Reis respondeu rapidamente que estava tudo certo e que ainda conseguia seguir em frente. Reynolds sorriu, dizendo que estavam quase chegando ao destino. Uma guerreira do time estava observando a conversa. Enquanto Reynolds comentava com um entende, Sasha, agora líder do grupo sagrado, ordenou uma pausa de 30 minutos. Reis confirmou a ordem e tentou ser prestativo, mas Sasha o interrompeu firmemente, dizendo que se ele desmaiasse ali, ninguém poderia protegê-lo. Ela explicou que, se alguém tivesse que carregar a bagagem dele, o grupo ficaria vulnerável. Enquanto isso, Robin, outro membro da equipe, se ofereceu para ajudar a carregar algumas coisas. Ela tentou animar Reis, mas Piazzolo, com um sorriso sarcástico, tirou o sarro dele, dizendo que ele nem conseguia usar sua própria bênção, e já estava tentando se mostrar. Taikon, outro membro do grupo, apenas observava a situação em silêncio. Foi então que Sasha falou com autoridade, explicando que a missão que estavam realizando era muito importante para o ranking da equipe sagrada, e que qualquer erro poderia comprometer a avaliação. Robin concordou, mas disse que ainda poderia ajudar. Reis agradeceu Robin com um sorriso gentil, dizendo que pelo menos isso ele poderia fazer. Mesmo assim, Sasha insistiu para que ele descansasse e não se sobrecarregasse. Enquanto descansava, Reis refletiu sobre sua situação. Já se passavam 2 anos desde que ele recebeu sua bênção, mas até hoje não conseguira usá-la. Apesar disso, ele havia formado um grupo com Sasha. Com o tempo, outros membros foram se juntando. Sasha agora era classificada como uma aventureira de nível A.
Enquanto o grupo sagrado ocupava a posição B entre as equipes, Reis, por outro lado, se via como nada mais que um carregador, incapaz de lutar ou usar sua própria bênção, e os outros se destacavam. Ele sentiu que estava apenas atrapalhando, apesar de seus pensamentos pesados. Reynolds se aproximou dele e o incentivou a não desanimar, colocando a mão em seu ombro como um gesto de apoio. Este agradeceu, mas continuou a apertar os punhos em silêncio, escondendo sua frustração por dentro. Durante uma conversa mais privada, Reynolds chamou Sasha e perguntou como Heist estava. Reynolds percebeu que o garoto parecia muito cansado, mas ainda acreditava que conseguiriam completar a missão sem problemas. Então, ele perguntou se já tinham decidido o que fazer. Sasha, com uma expressão séria e preocupada, respondeu que sim. Eles já tinham tomado uma decisão. Enquanto isso, na entrada de uma caverna escura, este olhou para cima, assustado. Ao perceber que estavam diante da toca da Rainha das Serpentes, um monstro de Rank A. Ele se perguntou se realmente estavam prontos para enfrentá-la. Então, Sasha reuniu o grupo e explicou o plano de batalha. Ela disse que iria na frente e enfrentaria a criatura diretamente. Tycon e Robin ficariam responsáveis pelo apoio no combate, enquanto Reynolds protegeria a retaguarda. Piazzolla, como curador, ficaria seguro lá atrás. Reis tentou se juntar ao grupo e perguntou o que poderia fazer. Mas Sasha foi direto e mandou que ele aguardasse do lado de fora, apesar da decepção. Este apenas apertou os punhos e aceitou em silêncio. Tycon começou a preparar um feitiço de apoio. E o narrador explicou que sua bênção era sábia, permitindo que ele usasse vários tipos de magia, especialmente feitiços de suporte e cura. Com todos em suas posições, Sasha deu a ordem de forma firme: vamos lá! O grupo seguiu em direção à caverna, pronto para enfrentar o inimigo. Logo uma enorme cobra emergiu da escuridão. O chão começou a tremer. Era a Rainha das Serpentes, um monstro gigantesco com escamas grossas e olhos ferozes. Sasha não hesitou e tomou a frente. Com a espada em punho, ela avançou de forma decidida, afirmando que o inimigo teria que morrer ali mesmo. Heist, assistindo de longe, mais uma vez ficou impressionado com a habilidade da amiga. Mesmo já tendo visto tudo isso antes, ele ainda se deslumbrava com a força dela. A narração então explicou que a bênção de Sasha, chamada Mestre da Espada, a tornava incrivelmente habilidosa sempre que brandia uma espada. Essa bênção aumentava sua força e técnica, permitindo que ela dominasse completamente o campo de batalha, transformando-a em uma verdadeira guerreira de elite. A batalha contra a Rainha das Serpentes começou com Sasha liderando o ataque. Ela se movia com precisão extrema, canalizando o poder mágico para fortalecer sua espada e escudo. Esse foi um dos pontos mais impressionantes da bênção do Mestre da Espada dela. A capacidade de usar magia à vontade para potencializar seu próprio equipamento. Com esse poder, Sasha estava entre os portadores das 16 bênçãos supremas conhecidas naquele mundo. Enquanto Sasha avançava sozinha em direção ao monstro, os outros membros do grupo tomavam suas posições. Tycon, Robin, Piazzolla e Reynolds se prepararam para a batalha, mas no meio da luta, algo inesperado aconteceu. A Rainha Cobra avançou direto em direção a eles, e Reynolds ativou sua habilidade de quebrar escudos. Conseguindo desferir um golpe direto, Piazzolla, observando a cena, o provocou levemente dizendo que, apesar de ser o mestre do escudo, ele havia deixado o inimigo se aproximar demais. Reynolds ficou sem palavras diante da crítica, mas antes que conseguisse responder, ele percebeu algo terrível. A cobra estava prestes a atacar Reis, que ainda carregava sua bagagem, e estava distraído um pouco mais atrás. Reis estava caminhando, sem perceber o perigo, quando de repente ouviu um som estranho vindo de cima. Olhou para trás e viu a cobra pulando em sua direção com a boca aberta, pronta para atacar. O susto foi tão grande que ele mal conseguia reagir. Mas no último instante, Sasha apareceu e o salvou, destruindo a cabeça da criatura com um golpe poderoso. Caindo no chão, Heist olhou para Sasha, assustado e envergonhado. Ainda recuperando o fôlego, ele a agradeceu timidamente por tê-lo salvo. Tentou dizer que queria ajudar também, mas não conseguiu terminar a frase. Sasha, irritada e exausta, gritou para que ele parasse de causar problemas e apenas ficasse quieto. Enquanto isso, os outros membros do grupo estavam explorando a caverna e encontraram restos humanos no chão. Avisaram os demais que havia ossos ali,
e sugeriram que levassem o maior número possível de volta para a guilda. Heist ficou parado ali, observando o movimento, sentindo o peso de ser apenas um fardo para a equipe. Depois que a batalha acabou, o grupo começou a coletar evidências da derrota do monstro. Sasha comentou que só o núcleo da Rainha Cobra seria necessário para apresentar a guilda. Enquanto os outros se organizavam, Heist se afastou um pouco e encontrou um objeto curioso entre os destroços. Era um livro antigo com uma capa grossa e misteriosa. Intrigado, ele o pegou e se perguntou o que poderia ser. Sasha gritou para ele parar de mexer nas coisas e começar a arrumar suas coisas, sem muita educação. Heist respondeu com desculpa e escondeu o livro entre seus pertences. Mais tarde, de volta à base, Heist se tornou um monstro. Ele examinou o livro com mais atenção. Em uma das páginas, havia uma imagem estranha. Parecida com uma arma chamada Desert Eagle, as letras estavam em uma língua desconhecida. Tudo isso trouxe uma sensação familiar para Heist, a mesma que ele sentiu quando recebeu sua bênção. O garoto começou a pensar que talvez o livro fosse a chave que ele precisava para finalmente entender sua bênção. Ele ficou empolgado com a ideia de tentar decifrar o conteúdo aos poucos. Na esperança de que isso despertasse algo dentro dele, animado, ele entrou na sala onde o grupo estava reunido e tentou compartilhar sua descoberta. Mas antes que pudesse explicar, Sasha se levantou e, de forma fria e direta, disse que ele deveria deixar a equipe. O choque foi imediato. Heist ficou sem palavras. Tentando entender se tinha ouvido corretamente, ele perguntou, surpreso com a promessa que haviam feito no passado. Lembrando-se de quando sonhavam em ajudar os outros juntos, Sasha respondeu que não havia esquecido, mas que agora o time sagrado estava prestes a ser promovido para A-Rank. Ela disse que pretendia fazer dele o melhor time de todos, e que se ele tivesse ficado, só seria um peso para ela. Ele atrapalharia o progresso do grupo. Então, Sasha jogou um saco de moedas no chão e pediu que ele usasse o dinheiro no caminho de casa. Reynolds, embora desconfortável, tentou consolar Heist com um sorriso, dizendo que eles fariam o melhor possível para levar o nome do time tão longe que até sua vila ouviria falar deles. Reynolds ignorou ela e afirmou que Heist não era mais necessário no grupo sagrado. Ele deu um passo à frente e, sem rodeios, declarou oficialmente que Heist estava expulso da equipe, deixando-o surpreso e sem saber como reagir. Este apenas ouviu, enquanto Reynolds oferecia uma última ajuda, uma quantia em dinheiro como presente de despedida. Mas ele recusou, pegou o pacote e o jogou no chão, gritando que não precisava daquilo. Então, declarou que estava saindo do grupo, mas que nunca desistiria, com os punhos cerrados. Este gritou que não queria se tornar um aventureiro como Sasha, que abandonava os fracos para subir na hierarquia. As palavras duras atingiram Sasha em cheio, e ele ficou paralisado, apenas olhando para as moedas espalhadas no chão. Com lágrimas contidas e determinação nos olhos, Heist virou as costas e saiu, batendo a porta com força. Reynolds chamou o nome de Sasha, mas ele permaneceu imóvel. Mais tarde, Sasha pediu desculpas a Reynolds por tê-lo envolvido na situação. Ele respondeu que estava tudo bem. Sentados do lado de fora, sob a luz da lua, ele perguntou se ela tinha certeza de que queria seguir em frente com aquilo. Sasha confirmou que sim. Mesmo que Heist a odiasse para sempre, ela preferia vê-lo vivo a morrer em batalha. 2 meses se passaram. A história de Heist estava prestes a tomar um novo rumo. 2 meses depois de ser expulso do grupo sagrado, Heist ainda tentava se tornar mais forte por conta própria. Naquele dia ele havia derrotado 20 goblins sozinho, o que era seu melhor resultado até então. Mas sabia que ainda não era o suficiente. Determinado, ele entrou em uma taverna. Refletindo sobre como precisava continuar treinando, assim que entrou, no entanto, todos os olhares se voltaram para ele. Um grupo de aventureiros o reconheceu e começou a sussurrar. Comentaram que ele tinha sido expulso do Sacred, que agora era só um coletor de ervas, e que a Sasha e os outros provavelmente não gostavam mais dele. Um deles chegou a dizer que o Heist era a vergonha do antigo grupo. Mesmo ouvindo tudo isso, Heist continuou andando em silêncio. Mas por dentro, a frustração dele só aumentava, e ele apertava os punhos com força, logo depois, enquanto caminhava. Heist se deparou com Sasha, que apareceu de repente na frente dele. Os dois ficaram cara a cara. Sasha o chamou pelo nome e seu olhar era sério, mas sem hostilidade.
Os outros membros do grupo sagrado estavam por perto. Observando a cena então, Sasha começou a explicar. Pediu para que ele a ouvisse. Ela disse que ao sul, na direção do reino desértico de Dizora, havia uma área de pântano onde crescia uma flor de trevo branca, um ingrediente usado em poções de cura. Ela explicou que essas flores eram raras e estavam florescendo naquele momento. Ele decidiu que partiria na manhã seguinte. No dia seguinte, Heist chegou aos pântanos da região de Dizarra. Quando ele se deparou com um imenso campo coberto de flores brancas, seus olhos se encheram de admiração. Ficou impressionado com a beleza do lugar e sorriu. Cuidadosamente, começou a colher as flores, enchendo sua cesta. Enquanto trabalhava, refletia que, mesmo estando sozinho naquele momento, ainda havia esperança de que o sonho dele e de Sasha pudesse um dia se tornar realidade. Enquanto colhia, pensou que, pelo menos, deveria ser grato por aquela dica. Então, de repente algo estranho aconteceu. O céu escureceu rapidamente. Sem aviso, ele olhou ao redor, confuso, e percebeu uma sombra gigante pairando sobre ele. Quando levantou os olhos, ficou chocado. Um enorme monstro, com a aparência de um dragão ou uma besta reptiliana, estava caindo do céu. Ele avançou direto em sua direção, surpreso e sem tempo para pensar. Raiz só conseguiu sentir indignação com o que estava vendo. O enorme monstro caiu na frente dele com um rugido ensurdecedor, fazendo a terra tremer. O jovem, paralisado pelo medo, mal conseguia reagir, tentou dar um passo para trás, mas seu corpo tremia. Seus olhos estavam fixos nos dentes afiados da criatura. E a única coisa que conseguia pensar era que precisava fugir o mais rápido possível. O dragão lançou-se para cima dele. E Rai se jogou para o lado, rolando no chão entre as flores. Enquanto tentava escapar, gritou. Mas sua voz se misturou ao barulho ensurdecedor da batalha iminente. O monstro avançou com brutalidade. E Rai mal conseguia respirar de tanto pânico. Ele foi atingido por um golpe que o lançou pelo ar. Seu corpo atingiu o chão com força, e ele rolou entre as flores, até parar ao lado de uma pedra, ofegante. Sujo e machucado, olhou ao redor e começou a duvidar. Perguntou se aquele lugar não era na verdade o território do dragão. Então, o pior pensamento passou pela sua cabeça. E se a Sasha o tivesse mandado para lá de propósito? Enquanto o monstro se aproximava novamente, ele ofegou, suando e ferido, e começou a questionar tudo. Será que, afinal, ele era apenas um fardo para Sasha? A dor física e emocional se misturava enquanto ele lembrava as palavras duras que ouvira. Tudo ecoava em sua mente. Desesperado, seu corpo sangrando, e o monstro se aproximando, ele sibilou. Gritou que não queria morrer. Ele repetiu a frase como se fosse uma oração, como se pudesse se proteger com palavras. Seus olhos então se fixaram em um ponto no chão, o estranho livro que ele havia encontrado mais cedo. Agora aberto e brilhando, de repente emitiu uma luz intensa. Algo dentro dele sussurrou. E seu corpo foi envolto por um poderoso brilho. O livro tremia em sua mão, enquanto o vento girava ao seu redor. Por um momento, tudo parou. Medo, dor, dúvida, e então algo dentro dele despertou, no momento em que a luz envolveu o assalto. Algo se ativou dentro dele, diante de seus olhos, uma arma estranha se materializou. Algo que ele nunca tinha visto antes, mas que reconheceu instintivamente, era um lançador de granadas. O lançador de granadas M79, mesmo sem saber nada sobre aquilo, seu corpo sabia exatamente como usá-lo, surpreso. Mas cheio de uma certeza inabalável, ele segurou a arma e murmurou que conseguia senti-la. Sabia que poderia matar o monstro com aquilo, enquanto o dragão avançava com fúria. Ele levantou a arma e apontou diretamente para ele. Disse a si mesmo que tudo o que precisava fazer era apertar o gatilho. E uma explosão ocorreria. Ele murmurou que Sasha o havia traído. A imagem dela sorrindo voltou à sua mente, agora distorcida pela dor. Em seguida, ele apertou o rosto com a mão ensanguentada e prometeu a si mesmo, com um olhar cheio de raiva e mágoa: eu não vou esquecer disso. Na sede da guilda Geist, o mestre da guilda parabenizou o grupo sagrado por ter alcançado oficialmente o nível A. Reynolds e Piazzolla o agradeceram respeitosamente. Mas logo depois, Geist mudou de assunto e perguntou casualmente sobre Heist. Sasha se surpreendeu com a pergunta e quis saber o porquê. Geist então comentou que muitos rumores negativos estavam circulando sobre o garoto ultimamente.
Diziam que ele ainda estava tentando se aventurar solo, mesmo sem um grupo ou apoio. E que as pessoas estavam zombando dele por isso. Havia rumores de que Sasha e os outros do Sacred estavam tentando menosprezá-lo, ou colocá-lo em perigo intencionalmente para se livrar dele. Sasha ficou surpreso e negou isso veementemente, e Reynolds também protestou. Geist então revelou urgentemente que aquele lugar era o território de um monstro de classificação SS. O dragão negro ancestral, um dos mais perigosos que existiam, antes que pudessem processar a informação. Um funcionário da guilda entrou correndo e anunciou que havia uma emergência. Geist ordenou que todos descessem imediatamente. Sasha obedeceu, com o coração já acelerado. Ao descerem a escada da guilda, todos se depararam com uma cena inacreditável. Heist, coberto de sangue e ferimentos, arrastava sozinho a cabeça do cadáver do dragão negro, enquanto um silêncio pesado pairava sobre o ambiente. O grupo sagrado, incluindo Sasha e Reynolds, ficou paralisado. Com os olhos arregalados, Sasha só conseguiu gaguejar o nome dele, Heist. No centro de todas as escadas e murmúrios. Heist apenas o encarou em silêncio, mas seu olhar, agora escuro e determinado, deixava claro que ele não era mais o mesmo, no salão principal da guilda. Todos ainda estavam em choque com a chegada de Heist e a cabeça do dragão derrotado. O silêncio foi quebrado quando ele olhou diretamente para Sasha, e falou com amargura, com a voz trêmula. Ele perguntou se ela o odiava tanto assim. Ele disse que, se a intenção dela era vê-lo morto. Infelizmente o planeta falhou, pois ele tinha sobrevivido. Sasha não entendeu, estava confusa. E tentou perguntar o que ele estava dizendo, mas Heist não lhe deu espaço. Ele gritou que sabia muito bem o que ela tinha feito, e que não aceitaria mais mentiras. Em seguida, apontou para a cabeça da criatura jogada no chão, e declarou com orgulho que havia matado o dragão sozinho. A raiva em seus olhos se misturava com a dor. Ele confessou que, por um breve momento, acreditou que Sasha ainda acreditava nele, que o apoiava, mas agora sentia que tudo não passava de uma ilusão. Disse que estava cansado de confiar nas pessoas, então. Heist gritou com toda a força do peito que não precisava mais de ninguém. Ele se tornaria o mais forte. Agora, ele não era mais o garoto indefeso que dependia dos outros. Tinha se tornado um aventureiro de nível S. Conhecido como Herald da Escuridão. Seu visual estava irreconhecível, com um tapa-olho, cicatrizes no rosto e um manto escuro decorado com símbolos rúnicos. Ele exalava confiança e estilo. Ele voltou à cidade, indo à recepção da guilda para renovar sua estadia por mais um mês. Com café da manhã incluso, o atendente ficou surpreso ao vê-lo ali, considerando sua fama e poder. Perguntou por que alguém como ele escolheria uma acomodação tão simples. Mas ele respondeu calmamente que era exatamente por ser um lugar tão inesperado para alguém do seu nível. Era o esconderijo perfeito. No jornal, ele viu que Sasha, agora chamada de Brynhild, a Valquíria Prateada, também havia alcançado a classificação S. O antigo grupo de Heist, chamado Sacred, havia se tornado ainda mais influente. E as inscrições para entrar na equipe estavam lotadas. Heist assistiu às notícias com um olhar vazio. Sem mostrar qualquer emoção, logo depois, foi chamado para o escritório do Guildmaster, Geist, que agora era conhecido como um dos mais fortes em combate desarmado, e também um S-Rank. Geist queria conversar com ele. Heist entrou de forma descontraída, tomou um gole de chá e perguntou o motivo da convocação. Geist comentou, quase incrédulo, que tinha ouvido que Heist havia derrotado sozinho um mitólogo, uma criatura de nível S+. Heist confirmou de forma simples, sem se gabar. Ele disse que aprendeu bem, e brincou que tudo era graças ao treinamento com Geist. O Guildmaster, surpreso e rindo, ele respondeu que nunca tinha ensinado nada tão absurdo. Mesmo cercado por feitos inacreditáveis, Heist mantinha um perfil discreto, e não se deixava levar pela fama. Mas a escuridão em seus olhos e sua postura reservada deixavam claro que algo dentro dele havia mudado para sempre. Enquanto refletia sobre sua jornada, Heist recebeu uma nova missão. Ele havia sido oficialmente reconhecido como um aventureiro de classe S. As criaturas eram classificadas de FASSS. Mas o mais alto nível já visto em campo era o SS, no entanto. Heist havia enfrentado criaturas desse nível, e até mais poderosas. Mesmo assim, ao entregar mais materiais para a guilda,
Ele recebeu uma recomendação inesperada. Geist, o mestre da guilda, lhe entregou um convite solene, selado com um emblema da realeza. Era o convite para a cerimônia oficial de adventores de Rank S, um evento raro e nobre. Geist ficou surpreso ao saber que a família real estava envolvida. Mas Geist explicou que o primeiro rei também tinha sido o primeiro aventureiro de Rank S. E essa tradição tinha se mantido ao longo dos anos, para ser oficialmente reconhecido. Geist teria que aceitar uma missão de Rank S diretamente na cerimônia. Só assim seu nome entraria nos registros oficiais. Foi então que Geist mencionou algo que fez o clima mudar. Sasha também estaria lá, ao ouvir o nome dela. Os olhos de Geist se estreitaram. Ele afirmou de forma firme e sem hesitação que nunca poderia perdoá-la. Geist tentou explicar que Sasha o havia expulso do grupo. Ele disse que ela não queria vê-lo se machucar, e que tudo aquilo tinha sido uma decisão difícil. Mas ele não conseguia aceitar, lembrou das palavras frias que ela usou, dos momentos de humilhação. Por mais que sua razão entendesse, seu coração ainda sangrava. Ele afirmou que não discordava da lógica de Sasha, que era abandonar os fracos para tornar o grupo mais forte. Ele até acreditava que essa era a única maneira de o grupo sagrado se tornar o mais poderoso. Mas isso não apagava a dor da rejeição. Levantando-se de forma decidida, declarou que continuaria sozinho. Disse que não confiava mais em ninguém, e que companheiros não significavam nada para ele. Seu objetivo agora era seguir seu próprio caminho. Sem depender de ninguém, ele lançou um olhar frio e firme, se despediu de Geist e saiu do lugar. O velho mestre apenas observou, enquanto ele se afastava pela janela, refletindo em silêncio. Apesar de toda a força que Raiz havia conquistado, ainda era apenas um garoto carregando profundas tristezas. Meses se passaram desde a cerimônia de Rank S. Agora Raiz e Sasha estavam juntos novamente, mas não por escolha. Os dois se encontravam diante da realeza do reino de Highbelk, atendendo à convocação oficial da coroa, o atual rei. Sua Majestade Barbaros, o 13º a ocupar o trono, os recebeu pessoalmente. Com formalidade, o rei anunciou que ambos, como aventureiros de Rank S oficialmente reconhecidos, receberiam suas primeiras missões diretas do reino. Sasha aceitou com respeito, enquanto Raiz se limitou a uma resposta breve, mantendo uma postura tranquila e distante. Logo depois, o primeiro príncipe. A princesa Mewane foi apresentada ao público. Kreis anunciou que Sasha ficaria encarregada de derrotar os golems de cristal, que haviam aparecido nas minas ao sul do reino. Uma ameaça que estava se intensificando rapidamente, para a surpresa de todos. O próprio príncipe se ofereceu para acompanhar Sasha na missão. Sasha aceitou a tarefa com firmeza. Agora era a vez de Raiz receber suas ordens. A princesa Mewane, alegre e sorridente, fez a entrega com grande entusiasmo, explicando que a missão de Reis seria coletar a rara erva eterna do luar, uma planta sagrada usada para criar elixires espirituais. A planta só podia ser encontrada nas montanhas sagradas de Gagazia, dentro do território florestal do reino de Agdora. A leste de Highbelk, antes que Reis pudesse responder. Meu desejo de acompanhá-lo na missão saiu felizmente da minha boca. Seria sua primeira aventura oficial. Ao ouvir isso, Raiz manteve uma expressão séria no rosto, sem mostrar emoção, e simplesmente respondeu de forma seca: aceito a missão. Com todos os olhares voltados para ele, Raiz se recusou firmemente a permitir que a princesa me acompanhasse na missão. Com uma voz direta, e sem hesitar, declarou que não permitiria que Sua Alteza o seguisse. O salão caiu em silêncio. Mewane parou em choque. Kreis, Sasha e até mesmo o rei estavam impressionados com a ousadia dela. Eis explicou sua decisão. Ele disse que a região de Gagazia era perigosa, cheia de monstros ferozes, e que a presença da princesa reduziria suas chances de sucesso em pelo menos 20%. Além disso, proteger alguém tão importante colocaria a vida dela em risco, e ele não aceitava essa responsabilidade. Mesmo quando Mewane questionou sua decisão, pedindo justificativas, Eis foi direto. Ele trabalhava sozinho, sem companheiros, sem distrações, pediu permissão formal ao rei para ir em sua missão sozinho. Após alguns momentos de silêncio, o rei bárbaro soltou uma risada poderosa que ecoou pelo salão. Nunca antes um aventureiro rejeitou a companhia de um membro da família real. E ainda por cima de forma tão decisiva,
Mas para a surpresa de todos, o rei não se ofendeu. Em vez disso, ele demonstrou respeito. Reconheceu que Raiz tinha aceitado e completado várias missões de nível S, totalmente sozinho. Seu pedido era legítimo, mesmo com a oposição de Mayawane, que implorava por sua primeira aventura. O rei manteve-se firme. Ele disse que faria uma exceção e proibiu a princesa de acompanhá-lo. Ela estava visivelmente frustrada, segurando a raiva e a decepção, enquanto cerrava os punhos em silêncio. O rei então declarou que a cerimônia formal havia terminado, encerrando oficialmente o compromisso e a entrega das missões. Raiz, agora oficialmente investido como um aventureiro de elite, reconhecido pela realeza, estava pronto para partir em mais uma jornada, novamente sozinho, após a cerimônia oficial. Uma recepção descontraída foi organizada no castelo. Enquanto os servos preparavam o jantar, o rei Barbaros conversava animadamente com Gist. Os dois brindaram com os copos na mão, rindo do comportamento de Raiz. O rei comentou: o garoto era realmente único e guiado, embora mais reservado, concordou em silêncio, visivelmente preocupado. Enquanto isso, os outros convidados se misturavam, sorrindo e desfrutando de uma boa comida. No entanto, a princesa Mayawane ainda não havia aceitado a decisão que a impedia de acompanhar Raiz. Determinada, ela foi direto até Sasha, com as mãos cerradas e os olhos brilhando de desejo. Mayawane pediu para acompanhar Sasha em sua missão contra os golems. Ela disse que seria sua primeira aventura, e que estava decidida a se provar, sem hesitar. Sasha respondeu com um sorriso suave, afirmando que não seria um problema. Crest, seu irmão, estava claramente irritado, e tentou repreendê-la por agir por impulso, mas Sasha tranquilizou a todos de forma leve. Ela disse que Mayawane não seria um empecilho. No fundo do salão, Raiz observava tudo em silêncio. Quando viu Mayawane se aproximando de Sasha e do grupo sagrado, sua mente foi tomada por lembranças. Imagens rápidas de quando ele também fazia parte daquela equipe. Seus olhos se arregalaram e os punhos foram se fechando lentamente. Raiz desviou o olhar, engolindo a amargura que ainda carregava, mesmo agora, ao vê-los sorrindo juntos. Ele não conseguia apagar a dor de se sentir deixado para trás, com um suspiro resignado. Murmurou que talvez fosse uma boa ideia sair para tomar um drink. Mas, assim que ele virou as costas para o salão, uma voz o chamou. Alguém havia percebido que ele estava prestes a deixar a festa, do lado de fora do castelo, sob a luz da lua. Raiz caminhou em silêncio após a cerimônia, até que uma voz familiar o chamou. Era Sasha, que se aproximou com passos hesitantes e pediu para conversar. Só os dois. Raiz parou por um momento, mas não se virou. Sasha, com os olhos cheios de arrependimento, disse que queria se desculpar, algo que estava guardando há muito tempo. Mas antes que ele pudesse explicar, Raiz respondeu de forma fria, dizendo que não havia mais nada entre eles que valesse a pena ser discutido. Para ele, o que precisava ser dito já tinha sido ignorado por anos. Ainda assim, Sasha insistiu. Ela disse que não queria carregar aquela culpa, e o silêncio por mais tempo. Mas Raiz não conseguiu segurar sua raiva. Ele riu ironicamente, e em seguida, explodiu em gritos. Descontrolado e tremendo de fúria, perguntou por que ela havia decidido se desculpar agora, depois de tanto tempo. Ele se lembrou de que, durante 2 anos, ela teve inúmeras chances de falar com ele. Que ficou em silêncio mesmo quando ele quase morreu, que teve tempo para subir na hierarquia, liderar o grupo sagrado, receber os aplausos da guilda, e ainda assim nunca olhou para trás, a cada palavra que Raiz soltava. Ele despejava a dor que vinha segurando todo esse tempo. Ele gritava que não poderia aceitar um pedido de desculpas de alguém que só se manifestou depois de tanto tempo, quando tudo já havia mudado. Sasha, de pé na frente dele, não conseguia dizer nada. Ela apenas ouvia em silêncio, com lágrimas nos olhos. Enquanto o peso de suas escolhas finalmente caía sobre ela com toda a força, para ele, era apenas mais um gesto vazio. Sasha tentou se explicar, mas a voz falhou. Ele a interrompeu com um sibilo, disse que, a partir daquele momento, qualquer coisa que ela dissesse não significaria mais nada para ele, com os olhos arregalados e a expressão abalada. Sasha tentou alcançar o braço de Raiz e segurá-lo, chorando. Finalmente começou a falar com sinceridade. Admitiu que estava com medo. Contou que o exilou porque achava que era o melhor para protegê-lo.
que pensava que, ao realizarem o sonho deles, tudo faria sentido no final, mas a voz dela tremia. E as palavras saíam entre soluços. Ele sibilou, mas já não reagiu da mesma forma, ouviu até o fim. Mas seus olhos estavam frios. Quando Sasha falou sobre o sonho deles, ele soltou o braço dela e se afastou, dizendo que nunca foi o sonho dele, era só dela. Ele falou que ela não deveria usá-lo como uma desculpa para justificar suas escolhas e que, se fosse um sonho compartilhado, ele nunca se sentiu incluído nisso. E então ela concluiu com firmeza: é mais como seu sonho, e só seu. Ainda parado na chuva, Reis encarou Sasha com um olhar firme e uma voz cheia de convicção. Ele disse que seu novo sonho era se tornar o mais forte por conta própria, sem depender de ninguém, e que, ao contrário dela, ele nunca descartaria alguém só porque fosse fraco. Para ele, se ser forte significava abandonar os outros, então ele preferia estar sozinho desde o início. Suas palavras, como lâminas, cortaram fundo. Sasha ficou em silêncio, dominada pela culpa. Enquanto as gotas de chuva escondiam as lágrimas em seus olhos, ele continuou. Disse que, independentemente das razões dela, Sasha também havia jogado fora o sonho que eles compartilhavam, que, mesmo tendo feito tudo com boas intenções, o resultado era o mesmo. Ela o havia abandonado. E agora, era tarde demais para recuperar o que havia sido perdido, com a cabeça baixa e a capa encharcada. Ele disse que esperava que ela conseguisse realizar seu objetivo de fazer o grupo sagrado o mais forte de todos. Mesmo não fazendo mais parte disso, ele virou as costas e começou a se afastar, dizendo apenas uma última palavra. Depois Sasha caiu de joelhos no chão molhado, sem forças para responder a ele. Ele se afastou sem olhar para trás. E em sua mente, uma certeza se formou claramente: não importa o quanto eu tente, nunca seremos os mesmos de novo. Em uma página antiga de um grimório, a lendária planta grama da lua eterna era descrita como um ingrediente raro para elixires espirituais. Sua característica mais marcante era seu brilho próprio. E ele só poderia ser encontrado no pico da sagrada montanha de Gagazia. Dentro do território da nação florestal de Edora, depois de conversar com Sasha, Ace voltou para sua pousada. Respirou fundo e tentou se preparar mentalmente para a próxima missão, em seu quarto. Os objetos essenciais estavam ao seu alcance: sua capa preta de pele de dragão, SS+, seu cartão de aventureiro, o anel com a caixa de itens que armazenava suprimentos, e na mesa, o velho livro que ainda guardava tantos mistérios sobre sua bênção, apesar de sua força. Reis ainda não conseguira decifrar todo o conteúdo do tom. Isso o incomodava. Então, ele decidiu continuar aceitando missões enquanto aprimorava suas habilidades. E talvez, pouco a pouco, desbloqueando o verdadeiro potencial de mestre das armas. Na guilda, ele chegou cedo em busca de uma nova missão. A recepcionista o cumprimentou educadamente, dizendo que o mestre da guilda estava em uma reunião com Sasha, de forma despreocupada. Este se dirigiu ao mural de missões, olhando as opções disponíveis. Ele era apenas classificado como B, o que não estava nem perto de seus padrões. Enquanto isso, uma figura se aproximou em silêncio. Era uma elfa, jovem. Com uma postura firme e um olhar direto, a presença dela chamou a atenção de Heist, por um momento, percebendo seu olhar. Ela perguntou se elfos eram raros na região. Heist confirmou que sim, especialmente fora da floresta de Vigdora. A elfa confirmou que realmente era incomum um de sua raça deixar sua terra natal. A breve conversa entre os dois sugeria que a figura misteriosa em breve teria um papel maior a desempenhar. A missão de Heist estava prestes a começar. O objetivo era simples. Era como a muito rara grama lunar eterna, uma planta que brilha sozinha e é usada em elixires espirituais, no entanto. Seu local era tudo menos fácil de alcançar. O topo da sagrada montanha Gagazia, dentro da floresta de Vigdora, um território elfo sagrado em sua hospedagem, Heist conferiu seu equipamento, seu manto, feito da pele do dragão ancião. Ainda funcionava como uma armadura extremamente resistente. Ele também carregava seu anel mágico, que tinha a capacidade de armazenar objetos em estase, seu cartão de aventureiro de Rank S, e, claro, o velho livro que ainda tentava decifrar, na guilda, enquanto aguardava para ver o mestre Geist. Este foi atendido por uma recepcionista, mas algo inesperado aconteceu. Ele reencontrou a elfa que havia visto antes.
que agora se apresentava formalmente. O nome dela era Prisia. Uma aventura de Rank B. Prisia comentou que viajou sozinha, contando apenas com sua própria força. Isso surpreendeu Reis, que se identificou com a atitude dela pela primeira vez. Ele ouvia de outra pessoa a mesma filosofia que seguia. Confiar apenas em si mesmo. Quando ela perguntou sobre ele, Reis mostrou a letra S de forma direta, revelando sua missão em Agdora, e imediatamente se arrependeu. Ao ouvir isso, Prisia ficou extremamente surpresa, e começou a questioná-lo insistentemente, chamando a atenção no corredor. Reis tentou mudar de assunto, desconfortável com a situação. Felizmente, foi chamado pela recepcionista para falar com Geist, e aproveitou a oportunidade para escapar da conversa. Acenando rapidamente com um até logo, durante a conversa com Geist, o mestre revelou informações importantes. No pico da montanha Gagazia, havia um dragão de rank SSS, tão perigoso que até mesmo o clã Yggdrasil, um dos 4 maiores do mundo, evitava se aproximar. Geist explicou que esse clã era composto principalmente por meio-humanos, liderados pela heroína élfica, Ibus. Assim como as guildas, os clãs podiam agir de forma independente. Antes de Reis sair, Geist lhe entregou um envelope lacrado, uma carta de apresentação. Ele disse que, se Reis enfrentasse problemas em Ignorra, a carta poderia servir como apoio para o clã Yggdrasil. Apesar da relutância inicial, Reis aceitou o presente com um simples aceno. Despediu-se com sua habitual frieza e deixou a sala, pronto para dar mais um passo em direção ao topo. Completamente sozinho, fora da capital real, Reis seguia em sua missão, mas seus instintos o alertaram. Ele parou. Puxou a arma e apontou na direção de um leve movimento entre as árvores. Com firmeza, perguntou: "Quem está aí?" "Não." Sem resposta, ele disparou um tiro de aviso. O som ecoou, e uma figura surgiu das sombras com as mãos levantadas. Era Prasia, a elfa que ele havia conhecido na guilda. Ela confessou que tinha sido descoberta e disse que precisava falar com ele. Este, desconfiado, perguntou por que ela estava sendo seguida. Prasia respondeu que tinha um favor a pedir, mas que só ele poderia ajudá-la. Mesmo diante da recusa imediata de Heist, ela insistiu. Ele revelou que também queria ir até a montanha sagrada de Gagazia, pois sua irmã estava gravemente doente. O único ingrediente que poderia salvá-la era a grama da lua eterna. No entanto, como era a época de acasalamento do monstro, a entrada estava proibida para aventureiros comuns. Mas Heist tinha uma vantagem: um pedido oficial do reino de Heibelk, que controlava a floresta de Adora. Com essa missão em mãos, ele teria permissão especial para entrar. Prisia sabia disso porque ouviu a conversa dele com Geist, assim como Reis havia falado com Sasha alguns dias antes. Prisia falou com firmeza, dizendo que ele precisava salvar a irmã. Ela implorou a Reis para deixá-la acompanhá-lo até a montanha Gagazia. Mesmo que fosse apenas como uma companheira temporária. Ela afirmou que não seria um fardo e até ofereceu todo o dinheiro que tinha. Com um olhar determinado, disse que, mesmo que morresse no caminho, estava disposta a aceitar. Reis, no entanto, foi direto. Ele disse que os motivos dela não o interessavam, mas então, com um suspiro, comentou que não se importava se ela o seguisse, desde que ela entendesse uma coisa: eles não eram companheiros. Se algo acontecesse, ela estaria sozinha. Priete aceitou sem hesitar, fez questão de aprender a se proteger. Quando Reis virou as costas, ela chamou seu nome pela primeira vez. Disse que se chamava Prietia, e que estava feliz em conhecê-lo. Reis apenas olhou para o canto e seguiu em frente. No caminho, os dois enfrentaram um ataque de goblins, e Reis usou sua arma para eliminá-los de forma rápida e precisa. Prietia ficou impressionada e perguntou se aquilo era o poder de sua bênção. Reis confirmou que sim, e explicou que sua bênção lhe dava total domínio sobre armas de outro mundo, como pistolas, espingardas e lança-granadas. Em troca, Prisia explicou que sua própria bênção, um comando espiritual, permitia que ela visse e interagisse com espíritos que não eram visíveis para as pessoas normais, e que esses espíritos podiam ajudá-la a se esconder ou a vigiar. Como ela fez quando ouviu a conversa entre Reis e o mestre da guilda naquela noite, os dois montaram um acampamento. Prisia ficou surpresa com a quantidade de equipamentos que Reis tirou de seu anel mágico.
que funcionava como um armazenamento infinito, quando ela perguntou o que ele estava cozinhando. Hayes respondeu que simplesmente tinha vontade de fazer isso. Ela se lembrou de que eles nem eram companheiros. Mas aceitou o gesto. Quando experimentou a comida, ficou maravilhada com o sabor. E perguntou se ele tinha alguma experiência. Hayes explicou que costumava fazer tudo sozinho, incluindo cozinhar e cuidar da limpeza da casa. Prise agradeceu pela refeição e comentou que, embora tivesse imaginado que ele seria uma pessoa fria, estava realmente grata por tê-lo encontrado, pois agora tinha uma chance de salvar a irmã. Hayes respondeu apenas com um olhar silencioso, e pensou consigo mesmo que aquela cena, com uma fogueira e alguém ao seu lado, lhe lembrava algo distante, quase esquecido na manhã seguinte. Quando chegaram a uma área elevada da floresta, Prise apontou para a enorme árvore visível à distância. Ela disse que era a base do clã Yggdrasil, um dos mais poderosos do mundo. Formada principalmente por meio-humanos, e liderada pela heroína élfica, Ibus, Hayes olhou para a árvore com seriedade, sabendo que a partir dali as coisas ficariam ainda mais perigosas depois de vários dias de viagem. Hayes e Prietia chegaram ao portão principal da Nação da Floresta Adora, onde foram imediatamente parados pelos guardas. Ao serem questionados, Hayes entregou seu certificado de entrada e explicou que tinha vindo a pedido da família real para acessar a montanha sagrada de Gagazia. O guarda élfico analisou os documentos com cuidado, mas hesitou ao perceber que este estava acompanhado. Prietia, vestindo uma capa com capuz, tentava passar despercebida. Hayes lançou a ela um olhar curioso e sussurrou, irritado. Perguntando o que ela estava tentando fazer, ela respondeu em um sussurro, pediu que a ignorassem por enquanto. Com uma leve hesitação, Hayes também apresentou a carta de recomendação, escrita por Geist, o mestre da guilda. Endereçada ao clã Yggdrasil, assim que a guarda élfica leu o conteúdo e viu o selo oficial, seus olhos se arregalaram. Ele pediu para que eles esperassem um momento e saiu rápido. Foi então que 2 elfos mais velhos apareceram e cumprimentaram Hayes com respeito. Dizendo que o mestre do clã o aguardava, Hayes reclamou da confusão desnecessária só para entregar uma carta. Mas não conseguiu resistir ao convite. Prússia decidiu esperar do lado de fora enquanto os elfos conduziam Hayes até a árvore sagrada. O elfo mais velho explicou que Ibus, a líder do clã Yggdrasil, tinha mais influência do que a própria realeza de Ignora. E era melhor não ofendê-la. O interior da base do clã, localizada dentro de uma gigantesca árvore viva, era acessado por um elevador mágico, algo que surpreendeu Hayes. Pois era algo incomum naquele mundo. Quando chegaram ao topo, foram conduzidos a um santuário isolado e sagrado. Onde Ibus os aguardava, era o lugar mais importante do clã Yggdrasil. E ali seria decidido se Hayes receberia apoio para continuar sua missão na montanha. Depois de uma longa subida pela árvore sagrada, Hayes finalmente alcançou o santuário do clã Yggdrasil, onde foi recebido por seu líder, a heroína élfica Ibus, ao entrar na sala, guiado por um ancião. Hayes ficou surpreso ao ver uma jovem elfa com uma aparência serena, sentada de forma relaxada em uma plataforma. Saudando-o com um simples bem-vindo, Ibus olhou para Hayes com curiosidade, e em seguida, comentou de forma descontraída que já sabia quem ele era, discípulo de Geist. Pelo jeito que ela falava despreocupada e sorridente, Ibus deixou Hayes confuso, pois ele esperava uma figura mais formal. Quando ele perguntou se ela realmente era a famosa Ibus-sama, pensou que ela parecia apenas uma garota. Ibus então abriu a carta, entregue por Geist, e leu em voz alta que Geist queria que ela ajudasse Hayes. Mas também havia escrito que Hayes provavelmente recusaria a ajuda dela. Ao ouvir isso, Hayes ficou envergonhado e irritado, enquanto Ibus riu alto, dizendo que Geist o conhecia bem. Ela comentou que havia algo estranhamente nostálgico no garoto, enquanto o observava com atenção, e até sentia o cheiro de pólvora vindo dele. Curiosa, perguntou diretamente se ele sabia sobre armas de fogo. Hayes hesitou, surpreso por ela ter notado isso tão rapidamente. Ibus explicou que, no passado, tinha um companheiro que usava armas semelhantes. Por isso reconhecia o cheiro e a presença só com a menção de Trisk-Tais. Hayes se apresentou e entregou o velho livro que carregava desde que despertou sua bênção. Perguntou a ela diretamente se ela o conhecia. Assim que ela viu a capa, Ibus ficou em silêncio por um momento. Até que disse,
com um leve sorriso, que não imaginava que aquele livro ainda existisse. Reis perguntou se ela realmente o reconhecia, e Ibus respondeu que sim, sem hesitar, folheando o conteúdo. Ibus revelou que o livro era, na verdade, o diário de alguém chamado Nobunaga. Reis quis saber quem era essa pessoa. E Ibus explicou que Nobunaga era um homem que veio de outro mundo, e de alguma forma, acabou naquele reino. Reis ficou surpreso ao ouvir isso, especialmente quando Ibus disse que o livro estava cheio de cartas daquele outro mundo, que ela mesma não conseguia ler. Ela comentou que nunca soube exatamente o que Nobunaga escrevia, mas sabia que ele usava armas como as de Reis. Foi por isso que ela reconheceu o cheiro de pólvora. Quando Reis perguntou se ela conhecia alguém que pudesse traduzir o conteúdo, Ibus foi direta, mesmo sem saber ler. Achou curioso que Reis estava conseguindo entender partes do texto por conta própria. Reis ficou surpreendido ao perceber que agora conseguia decifrar mais páginas do que antes. Com isso, Ibus se animou e, com um sorriso brincalhão, pediu que ele contasse o que tinha lido. Reis, um pouco desconcertado com a abordagem, hesitou, mas Ibus apenas riu e disse que não precisava se ofender, ela só estava curiosa, porque havia algo estranhamente familiar nele, enquanto Reis mostrava a Ibus o conteúdo do diário de Nobunaga. A líder do clã Yggdrasil reagiu de uma forma inusitada. O texto mencionava o quanto Nobunaga achava Ibus adorável, comparando-a a um gato. Ele até considerou caçar monstros felinos só para fazer um par de orelhas e uma cauda como presente para ela. Reis lia essas frases em voz alta, sem imaginar o impacto que causavam. Ibis ficou completamente sem reação, envergonhado e gritando excessivamente. Ele então perguntou, com um tom direto e curioso, se ela e Nobunaga tinham sido amantes, o que deixou Ibis confuso e irritado. Logo em seguida, ela se jogou em cima dele e gritou que aquilo já era suficiente por hoje. Encerrando a conversa de forma abrupta e agitada, antes de sair, ela disse em voz alta que, se ele precisasse de mais ajuda, deveria voltar em outro dia. Haste! Enquanto seguia seu caminho em direção ao sagrado Monte Gagazia. Refletiu sobre o fato de que estava conseguindo ler cada vez mais páginas do livro, o que o fez suspeitar que o objeto antigo tinha uma mente própria. Enquanto isso, ele e Prazia continuaram sua jornada cada vez mais perto do topo da montanha. No topo da trilha, envoltos em uma densa névoa, os dois perceberam que a visibilidade estava diminuindo. Prazia comentou que mal conseguia enxergar, e nesse momento, um rugido poderoso ecoou à frente deles. Um enorme monstro viscoso se revelou, surgindo do chão e atacando sem aviso. Haste, reagindo rapidamente, disparou sua arma mágica, protegendo Prazia e afastando a criatura com tiros potentes. Depois de conseguir segurar o ataque inicial, Haste percebeu que o inimigo estava aproveitando a névoa para se esconder. Então ativou seu poder novamente e preparou sua arma com cuidado. Enquanto dizia firmemente a Prazia para ficar atenta e vigiar qualquer movimento ao redor, logo após a luta. Enquanto os dois ainda estavam sob o impacto da confrontação, Prazia olhou para Haste com uma expressão de dúvida, e perguntou por que ele a ajudou. Mesmo tendo dito antes que não eram companheiros, Haste respondeu de forma simples, explicando que ela havia falado sobre sua motivação de salvar a irmã, e que, embora não tivesse obrigação de protegê-la, também não via razão para não ajudá-la. Assim, ele buscou uma forma de retribuir tudo o que aprendeu com ela durante a jornada. Prazia ficou surpresa, emocionada e tocada, sorriu sinceramente e agradeceu. Haste respondeu de forma curta e direta, de nada. Mas antes que qualquer momento de paz pudesse acontecer, um rugido poderoso ecoou pelo céu. Ambos levantaram a cabeça e observaram a silhueta de um dragão atravessando as nuvens. Prazia deduziu que a criatura estava caçando, o que significava que era a chance perfeita para pegar a rara erva conhecida como grama da lua eterna. Sem pensar duas vezes, ela disparou em direção à colina onde a planta crescia. Haste gritou para ela, tentando avisá-la do perigo, mas ela respondeu enquanto corria. Prometendo voltar imediatamente e trazer a recompensa depois, ele tentou alcançá-la. Mas sabia que não conseguiria pará-la a tempo. Enquanto isso, Haste estava pensando seriamente. Ele sabia que dragões eram extremamente territoriais, e que mesmo que tivessem saído para caçar,
eles voltariam ao menor sinal de invasão. Ele murmurou para si mesmo que ela estava subestimando a criatura, sem perder tempo. Ele também se lançou em direção ao local, ciente de que precisava evitar um desastre. Reis desceu pela encosta envolta em névoa, tentando alcançá-la, mas antes que conseguisse ir muito longe, foi cercado por várias criaturas que emergiram do chão como vermes gigantes com bocas abertas e corpos cilíndricos. Observando tudo isso, ele reclamou em voz alta, cheio de raiva e frustração, dizendo que agora isso também tinha que acontecer. Demonstrando sua indignação diante de mais um obstáculo naquele momento crítico. Enquanto isso, Prisia subiu a ladeira sozinha, chegou ao local onde a grama eterna deveria estar, e gritou para si mesma que havia chegado. Ela começou a procurar desesperadamente entre as pedras e o mato, vasculhando o terreno com os olhos arregalados. Mas logo seu semblante mudou para desespero ofegante. Percebeu que não havia nada, nem uma amostra da planta. E começou a murmurar que, sem aquilo, não conseguiria fazer o elixir que salvaria sua irmã. Sentindo-se derrotada, ela caiu de joelhos no chão, com o rosto carregado de lágrimas e a voz embargada, implorando o perdão de suas irmãs por não conseguir cumprir sua promessa. Foi nesse instante que um rugido ensurdecedor cortou o céu, fazendo o chão tremer e fazendo Prisia olhar para cima com os olhos arregalados de puro pânico. Uma criatura colossal apareceu diante dela, descendo com força do céu. Era o dragão elefante verde. Uma besta de classificação SS, com uma aparência grotesca, pele modelada e enormes presas, que pousou na frente da elfa com uma intenção hostil, encarando-a diretamente com seus olhos brilhantes. Prisia se viu cara a cara com o dragão elefante verde, que rugiu alto e abriu sua enorme boca em uma tentativa de intimidá-la, enquanto as rochas ao redor tremiam com o impacto do som. O corpo dela estava rígido de medo. Mesmo assim, ela fechou os olhos com força e segurou a lança com firmeza. Determinada a lutar, pensou que, se conseguisse ferir a criatura e distraí-la tempo suficiente, talvez conseguisse escapar viva, com um movimento ágil. Concentrou a energia espiritual ao redor da lança e lançou um ataque direto contra a cabeça do dragão, mirando um ponto vital. A lança cortou o ar com velocidade e força, mas quando atingiu seu alvo, a pele da criatura apenas tremeu levemente. Como se o impacto não tivesse causado nenhum dano real. Surpresa. Prietia arregalou os olhos e concluiu que a energia espiritual não teve efeito naquele inimigo, confusa e assustada. Ela se preparou para lançar um ataque mais poderoso, mas antes que pudesse agir, a criatura avançou. O monstro rugiu ainda mais violentamente, sua garganta vibrando como um trovão. E então disparou sua língua gigantesca em direção a Prietia, que tentou desviar. Ela foi arremessada para o alto. Mas antes que pudesse se recuperar, foi envolvida e imobilizada pela língua viscosa da criatura. A força com que foi agarrada fez gritar de dor, e seu corpo estava preso e erguido, como se fosse apenas uma presa indefesa, completamente à mercê do inimigo. Prietia gritou enquanto seu corpo era esmagado pela força do tentáculo do dragão elefante verde. Mas num instante, um tiro explodiu com força, atingindo a criatura em cheio e fazendo o sangue jorrar, alto e superior no campo de batalha. Com uma expressão furiosa, ele mirou com precisão e disparou novamente para libertar Prietia, que caiu, se debatendo. No chão, Prietia gritou enquanto seu corpo era esmagado pela força do tentáculo do dragão elefante verde. Ainda surpreso ao vê-la ali, ele perguntou o que ela estava fazendo naquele lugar. Ofegante e irritado, gritou perguntando por que ela tinha sido tão estúpida a ponto de correr sozinha, sem perder tempo. Ele a empurrou para longe da criatura e ordenou que ficasse atrás enquanto ele avançava, rapidamente. Recarregou sua arma e começou a disparar contra o inimigo com uma rajada de balas, percebendo que, apesar do impacto, os tiros não estavam causando dano suficiente. Determinado, trocou de arma e começou a usar seu fuzil para ataques mais pesados, a cada tiro que ecoava no ar. As balas penetravam no corpo do dragão, que rugia de dor e reagia de forma violenta, mas ele se manteve calmo. Recarregando rapidamente e disparando sem parar, seu rosto mostrava concentração, e seus movimentos eram precisos. Como se estivesse completamente sintonizado com as armas que estava usando, quando o monstro tentou contra-atacar. Reis saltou para o lado,
recarregou com agilidade e disparou um tiro direto no centro da cabeça da criatura, fazendo-a recuar e gritar ainda mais alto, depois que o corpo do dragão elefante verde desabou no chão com um estrondo enorme. Este permaneceu alerta, olhando ao redor para ver se o monstro realmente estava morto. Prietia, ainda tremendo, perguntou se a criatura havia sido derrotada, e Hest respondeu de forma duvidosa, dizendo que não poderia ter sido tão fácil. Ele a olhou e perguntou se ela estava bem. Após um momento, ela confirmou com um sim. Ainda em choque pelo que acabara de acontecer, então, Prietia abaixou o olhar, e envergonhada, perguntou por que Hest tinha corrido até ali, mesmo depois de ele ter dito para ela esperar. Este não respondeu de imediato. E ela, com o rosto ruborizado, se perguntou se ele tinha ido salvá-la por conta própria. Este, recuperando o fôlego, apenas comentou que o lugar estava começando a cheirar mal, e que era melhor saírem logo. Prietia respondeu, timidamente, ainda visivelmente tocada pela atitude dele, enquanto caminhavam. Este percebeu algo estranho, e perguntou o que estava brilhando, apontando para um ponto próximo. Prietia se virou rapidamente, e com espanto, reconheceu que as flores de grama lunar eternas estavam ali. Ela explicou. Surpresa! Durante o dia, as flores não brilhavam, e foi por isso que ela não tinha conseguido vê-las antes, mas, à medida que se aproximavam, perceberam que muitas estavam murchando. Raizen Prisia se deu conta de que o sangue do dragão havia se espalhado pelo campo, contaminando as plantas. Prisia ficou chocada ao ver que, mesmo depois de toda a luta, o ingrediente que precisava estava se perdendo diante de seus olhos, justo quando pensaram que tudo estava perdido. Raizen apontou para um canto chamando sua atenção. Os olhos de Prisia se arregalaram ao avistar uma única flor ainda intacta, brilhando discretamente sob a névoa. Sem pensar duas vezes, ela correu até a flor, pegou um pequeno frasco e cuidadosamente guardou a planta. Com os olhos marejados, segurava o frasco apertado contra o peito. Sabendo que agora tinha a chance de salvar sua irmã, após a batalha com o dragão, Prisia ergueu o frasco com a flor de erva-lua eterna e disse a Raizen, com seriedade e gratidão, que a flor pertencia a ele já que foi ele quem derrotou o monstro. Raizen a observou em silêncio. Mas Prisia insistiu que a missão estava cumprida, e que ele realmente merecia a flor. Enquanto ela poderia procurar mais em outro lugar se necessário. Enquanto conversavam perto da entrada da trilha da montanha, um grupo de elfos apareceu chamando por Prisia. Eles estavam preocupados com seu desaparecimento, e entre eles estava um jovem chamado Adra. Quem parecia conhecer bem Prisia, sem prestar atenção nele, Prisia ficou surpresa e um pouco nervosa. Enquanto Raiz apenas observava com cautela, Adra se aproximou de Raiz e confirmou sua identidade como o aventureiro de Rank S, que tinha acompanhado Prisia até Gagazia. Ele então explicou que ela não era uma elfa comum, mas sim, a irmã mais nova da rainha Alcerra. Soberana do reino da floresta Igdora, Raiz ficou surpreso com a revelação, enquanto Prisia apenas baixou o olhar. Sem negar, Adra então perguntou a Prisia se ela tinha conseguido as flores necessárias para curar sua irmã. Prisia, com um tom de frustração, respondeu que infelizmente não, pois as flores murcharam devido ao sangue do dragão. Num tom mais racional, ele disse que talvez fosse hora de desistir, aceitando o destino da irmã dela. Isso fez Prisia reagir com raiva, gritando se ele realmente queria que ela deixasse a irmã morrer. Adra tentou se justificar, dizendo que aquele era o destino de Alçara, e que não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. Ele também frisou que precisavam discutir os detalhes do casamento arranjado entre ele e Prisia. Ela ficou ainda mais abalada com essa imposição, e Raiz, percebendo a situação, colocou a mão no ombro dela, dizendo de maneira amigável que parecia que ela precisava ir embora, e se despediu com um simples aceno para Prisia. Surpresa com a calma de Raiz, Prisia apenas o observou enquanto ele seguia sozinho pela estrada, deixando para trás a figura de alguém que, embora ele tenha dito que não confiava nos outros, ela havia salvado sua vida e respeitava sua decisão. Ela ficou parada, segurando firmemente sua lança, observando em silêncio o caminho que ele tomou, sem saber se aquilo realmente era um adeus final. Na manhã seguinte, ao retornar de sua missão, Prisia entrou de mansinho no quarto real da rainha Alçara. Sua irmã no reino da floresta de Vigdora estava com o coração pesado e os olhos marejados.
Ela se aproximou da cama onde Alçara estava deitada, e segurando as lágrimas, disse com a voz embargada que não tinha conseguido encontrar a flor eterna da grama da lua. Pedindo desculpas por não ter conseguido, Alçara, com um sorriso calmo e terno, respondeu que estava tudo bem, e que era apenas o destino agindo. Ela então pediu a Prazea que contasse tudo sobre a sua jornada pelas terras do Oeste e Central. Demonstrando um sincero desejo de ouvir sobre a aventura da irmã, Prazea acenou em silêncio, mas antes de começar, disse que tinha trazido algo especial. Então, ela tirou do bolso a garrafa, com a flor brilhante, a eterna grama da lua, e a entregou à irmã. Alcerazize arregalou os olhos surpresa e animada, reconhecendo a flor imediatamente. Com a voz embargada, confirmou que era realmente a eterna grama da lua e Prazea, sorrindo com lágrimas nos olhos, sussurrou o nome de Raiz e expressou sua gratidão. Alguns dias depois, Raiz estava sentado na sala do mestre da guilda. Tomando chá com uma expressão séria e tranquila, o mestre Gaze comentou surpreso que Raiz tinha tecnicamente falhado na missão. Mesmo que fosse apenas um pedido formal da família real, Gaze acrescentou que, por ter sido tão firme contra a presença da princesa, teria sido melhor se ele tivesse tido sucesso total. Raiz, com sua expressão habitual, respondeu que só pretendia continuar aceitando missões e explorando masmorras como de costume. Gaze então disse que, por acaso, havia uma nova missão perfeita para ele. Uma masmorra recém-descoberta, que precisava ser investigada, e estendeu um pergaminho com os detalhes. Enquanto Raiz se despedia e se virava para sair da sala, uma voz familiar o chamou. Era Prizia, que acabara de entrar. Ele a olhou surpreso, sem entender o motivo de sua presença ali. Ela, com um sorriso suave e um olhar firme, parecia apenas responder à sua presença. Raiz a observou em silêncio, sem saber o que esperar. Enquanto ela o encarava serenamente, Prizia ficou em frente a Raiz, segurando um frasco de erva da lua eterna nas mãos. E começou a agradecê-lo sinceramente. Ela explicou que conseguiu curar sua irmã usando o elixir feito da flor que ele a ajudou a obter. E que El Serra agora estava bem o suficiente para retornar às suas funções como rainha. Com um olhar emocional e decidido no rosto, ela declarou que sentia que devia muito a ele, e queria de alguma forma retribuí-lo por tudo que ele havia feito. Raiz, com sua expressão sempre séria, perguntou diretamente o que ela queria agora que estava livre para seguir a vida como desejasse. Prizia respondeu que, como recompensa por suas conquistas, havia sido liberada para continuar suas viagens livremente, e ainda conseguira cancelar seu noivado com Adra. Ela disse que não queria forçar nenhuma proximidade, mas ela gostaria de acompanhá-lo em suas jornadas, mesmo que não fossem oficialmente parceiros. Apenas como uma companhia com quem ele pudesse conversar à vontade. Com uma expressão suspeita e sem paciência para sentimentalismos, Raiz recusou na hora, dizendo que não estava interessado mesmo assim. Prietia mantinha um sorriso leve, aceitando a recusa sem perder o bom humor, enquanto ele se afastava. Ela perguntou se ele pelo menos aceitaria fazer uma refeição com ela, dizendo que havia um bom café nas proximidades, e que a escolha seria dela. Enquanto isso, uma sequência de cenas mostrava as aventuras restantes, incluindo Sasha, Cress, Milane, e os outros, reunidos e prontos para partir em uma nova missão de ordem real, animados com a próxima aventura. Com um grito cheio de energia, Sasha os liderou para fora, dizendo que era hora de derrotar o Golem de Cristal. Conforme o grupo de aventureiros liderado por Sasha se aproximava da entrada das Minas de Cristal, todos estavam reunidos e atentos. A missão dada pela realeza consistia em derrotar um Golem de Cristal extremamente perigoso que... Um Golem havia aparecido na área, na frente da entrada da caverna. Sasha explicou de forma séria que o corpo do Golem era extremamente resistente, e que seria necessário aumentar a potência dos ataques para conseguir romper suas defesas. Em seguida, ela reiterou o plano em voz alta para garantir que todos estivessem na mesma sintonia. Sasha disse que usariam a habilidade de duplicação da Cress, que criaria um clone dela para confundir o Golem. Depois, Mayawane usaria sua magia para encantar as flechas com feitiços explosivos. Robin, o arqueiro do grupo, dispararia essas flechas encantadas contra o inimigo para enfraquecer sua defesa, quando o Golem fosse atingido. Sasha avançaria com um ataque direto, confiando que todos estariam protegendo suas costas durante o processo.
Enquanto falava, os membros do grupo, Cress, Milani, Robin, Hayes e os outros aventureiros, mostraram expressões determinadas. Milani confirmou em voz alta que estava pronta. Cress também disse que estava preparado, e Sasha, vendo que o grupo estava unido, deu sinal para o início da operação. Todos se dirigiram para a mente, onde os cristais brilhavam intensamente, e as paredes refletiam a luz de forma mágica. Milani comentou sobre a beleza do lugar, enquanto Robin explicou que o minério ali era de tão alta qualidade que quem tentasse minerar sem permissão seria executado sem hesitação. O grupo avançou cautelosamente, observando o brilho intenso dos cristais e discutindo as camadas mais profundas. Onde os minérios eram ainda mais puros, de repente, Sasha apontou à frente e disse que tinha avistado o golem. Milani imediatamente pediu para todos pararem enquanto Robin se posicionava. Um enorme golem de cristal surgiu das sombras, com um corpo robusto feito de fragmentos brilhantes e duros como diamantes. E um olhar vazio, mas ameaçador. O grupo agora enfrentava o principal desafio da missão. A hora de colocar o plano em prática tinha chegado, à medida que avançavam pela área principal das minas. Robin percebeu algo estranho no movimento dos inimigos, contando rapidamente. Ele disse que havia 7 golems de cristal na área. No entanto, explicou que algo estava errado. 5 deles pareciam estar patrulhando a mina, andando em círculos como se estivessem protegendo algum perímetro, enquanto 2 outros estavam de guarda na parte de trás. Próximo à zona de processamento, Cress perguntou diretamente o que Robin queria dizer com aquilo estar errado. Concentrado, Robin explicou que o movimento do golem era estranhamente coordenado. Algo incomum para esse tipo de criatura. Sasha ouviu com atenção, enquanto Hayes acrescentou que golems são, em essência, monstros simples criados a partir de minérios e pedras, e que geralmente agem de forma instintiva e desorganizada. Sem qualquer tipo de consciência, o grupo ficou em silêncio por um momento. Hayes analisou os padrões e enfatizou que essas criaturas não deveriam ser capazes de tomar decisões estratégicas, muito menos se posicionar taticamente. Isso definitivamente foi estranho. Crest então perguntou a Sasha o que o grupo deveria fazer diante dessa anomalia. Sasha respirou fundo, firmou a espada na mão e, com convicção, respondeu que eles iriam seguir o plano original. Sob o comando de Sasha, Crest ativou sua habilidade dupla, criando uma cópia idêntica de Sasha, que avançou lado a lado com a original. Milani se preparou rapidamente e canalizou magia explosiva em várias flechas especiais que tinha preparado anteriormente. Ela gritou para Robin que estava pronta, e ele, com uma expressão séria no rosto, puxou o arco com precisão e mirou no centro do grupo de golems. Com um grito de explosão, Milani disparou, e Robin, sem hesitar, liberou uma explosão de flechas encantadas que dispararam em alta velocidade em diferentes direções. Assim que atingiram os golems, uma série de explosões iluminou o interior da mente. A combinação de magia e força bruta fez um impacto imediato, espalhando fragmentos de cristal por todo lado. Sasha, aproveitando o momento de confusão, avançou com sua cópia para o ataque corpo a corpo. O grupo começou a executar o plano com precisão, mas o comportamento estranho dos golems ainda deixava uma sensação de alerta no ar. Determinada a seguir em frente com o plano, Sasha avançou ao lado de suas duplicatas, invocadas pela habilidade dupla de Crest, e com um movimento ágil e preciso, gritou o nome de sua técnica especial. A técnica golpe do Lótus Prateado Relâmpago, com ambas as versões atacando ao mesmo tempo. Liberou uma onda de energia poderosa que atravessou o campo de batalha, avançando em direção aos golems de cristal. A força do ataque foi tão intensa que os golems mais próximos foram arremessados para longe, surgindo profundas fissuras em seus corpos. Enquanto isso, a equipe de apoio continuava a seguir o plano, com Robin disparando flechas encantadas por Milani, cada uma provocando explosões coordenadas. A sincronia entre os membros do grupo estava perfeita, e os golems começaram a cair um a um, com o campo limpo. Sasha declarou que a luta tinha terminado. Os outros comemoraram discretamente, especialmente Milani, que elogiou a habilidade de Sasha, e ficou impressionado com a força do golpe duplo. Cress, sorrindo, explicou que, embora fosse uma habilidade poderosa, ele não poderia usá-la novamente até o dia seguinte, o que limitava seu uso em confrontos prolongados,
enquanto todos se recuperavam. Sasha comentou que sentia uma presença estranha, vindo de uma passagem na parte de trás da câmara. O que imediatamente chamou a atenção de Reich, mesmo que isso não fizesse parte da missão original. Sasha afirmou que não podiam simplesmente ignorar a aura ameaçadora. Ela ordenou que todos ficassem atentos, pois iriam investigar. O grupo seguiu o caminho estreito que levava à área de processamento de cristais, onde se surpreenderam ao encontrar um jovem com aparência demoníaca sentado casualmente entre os cristais. Ele os cumprimentou com um sorriso enigmático, e quando Sasha perguntou sobre sua identidade, respondeu sem hesitar que seu nome era Crane, e que ele era um demônio. Reis ficou incrédulo com a revelação de Crane, perguntando de forma direta se ele realmente havia dito que era um demônio, já que conhecia o peso histórico desse nome. Sasha, séria e focada, confirmou que os demônios haviam travado uma grande guerra contra os humanos há muito tempo, colocando o destino de ambos os povos em risco. Reis então explicou que, após o fim da guerra, um homem poderoso separou o continente em dois, o reino humano e o reino demoníaco, para manter os demônios afastados. Este mesmo comentou que em teoria ninguém deveria conseguir atravessar entre os dois reinos, o que tornava a presença de Crane um grande mistério. Crane, com um sorriso de superioridade, zombou da inteligência de Heist e confirmou que os demônios realmente são perigosos, insinuando que a presença deles ali era intencional. Sasha, não, acha, ao ouvir isso, imediatamente sugeriu que o grupo fosse embora, percebendo o risco de confrontar alguém daquela raça. Através de um painel que mostrava ruínas antigas, o grupo refletiu sobre como, durante a guerra, alguns demônios enfrentaram dezenas de milhares de humanos, e ainda assim causaram danos imensos, revelando o quão absurdamente poderosos eram. Com um sorriso despreocupado, Crane disse que deixaria todos irem embora naquele dia, e que deveriam agradecer ao garoto de óculos. Referindo-se a Heist em seguida, ele revelou que havia conseguido os cristais de alta pureza que estava procurando, mas não explicou qual era seu propósito com eles. Sasha insistiu em saber, mas o demônio apenas respondeu que eles não entenderiam, mesmo que ele explicasse. Crane zombou da humanidade, dizendo que eram como insetos sempre em busca de tesouros. Ele então começou a se afastar, mas Sasha apontou sua determinação e exigiu saber o que ele estava tramando. Crane respondeu de forma desdenhosa que estava apenas exterminando um inseto que havia invadido o reino de Rebelk, referindo-se a si mesmo. À medida que a tensão aumentava, Ryzen Miwane ficou de guarda, enquanto Sasha ativava sua habilidade mágica de proteção chamada Força. Crane, surpreso com a técnica, fez um elogio sarcástico, mas logo estalou os dedos com um sorriso ameaçador, dizendo que, no final, isso não importava. Crane estalou os dedos com desdém e provocou o grupo, afirmando que a magia de Sasha não era nada comparada às habilidades de um verdadeiro demônio. Com um simples movimento da mão, ele lançou uma poderosa rajada de vento que atingiu Sasha, jogando-a contra a parede e alarmando a todos. Miwane gritou desesperadamente o nome da amiga, enquanto Sasha resistia à dor e se preparava para contra-atacar. O demônio, impaciente, decidiu que lidaria com Miwane primeiro, avançando em direção a ela com uma velocidade absurda. Mas antes que pudesse atingi-la, Tychon surgiu com seu escudo, bloqueando o ataque no último segundo e gritando que nunca permitiria aquilo. Crane ficou surpreso. Percebendo que algo estava controlando o vento que ele dominava, Crane se revelou arrogantemente, mostrando que tinha o poder de manipular o vento à vontade. Com um gesto, ele criou uma tempestade dentro do armazém, fazendo caixas de madeira e pedras girarem ao seu redor, como se estivesse no centro de um furacão. Rindo, ele afirmou que poderia destruir uma cidade inteira se quisesse, e que os poderes dos demônios eram muito superiores aos dos humanos. Sasha, firme em seu lugar, encarou o caos ao seu redor e declarou com confiança que força não era tudo em uma batalha. Mesmo impressionada com a habilidade dele, afirmou que ainda poderiam vencê-lo. Crane riu desdenhosamente, duvidando do que ela poderia fazer, mas antes que ele percebesse, uma explosão o atingiu pelas costas, desestabilizando-o. Crane olhou ao redor, atordoado, e percebeu que algo estava errado no redemoinho que ele mesmo havia criado. Confuso, ele percebeu que Miwane havia lançado discretamente uma flecha com magia explosiva, bem no meio dos objetos que ele estava manipulando.
Ela sorriu de forma provocativa enquanto se preparava para outra flecha. E Crane finalmente entendeu que havia subestimado o grupo, enquanto o demônio Crane se recuperava do ataque surpresa. Ele tentou contra-atacar com sua magia do vento, apontando para o grupo e dizendo que iria devolver o golpe, mas, antes que pudesse agir, algo inesperado aconteceu. O ataque que ele estava preparando foi interrompido por uma explosão poderosa, lançando estilhaços e poeira por todo o campo de batalha. Taikon rapidamente ergueu seu escudo encantado, reunindo o grupo ao seu redor, protegendo todos com uma barreira mágica resistente. Crane ficou chocado ao perceber que seu poder havia sido neutralizado. Sasha se aproximou dele com confiança e explicou que, mesmo que seu poder sozinho não fosse suficiente para derrotá-lo, juntos com trabalho em equipe, eles se tornariam ainda mais fortes, com precisão. Ele desferiu um golpe direto que o fez cambalear para trás. Ferido e incrédulo com a eficácia do ataque coordenado, Crane tremia, tentando resistir. Sasha aproveitou o momento para afirmar que aquela situação era a prova de que a união deles era capaz de vencer até mesmo um demônio. Crane gritou de dor, cambaleou e caiu de joelhos. Mesmo machucado e humilhado, sua raiva só aumentava. Com ódio nos olhos, ele declarou que não perdoaria o que havia acontecido. Ameaçou destruir todos os amigos de Sasha, seu país inteiro, e prometeu que a mataria com as próprias mãos. Deixou suas palavras como um aviso sombrio antes de desaparecer, envolto por uma rajada de vento que cobriu o local e o fez sumir da vista. Sasha observou o redemoinho desaparecer, com um olhar sério e determinado. Ciente de que aquele não seria seu último encontro com o demônio,